E aí, pessoal do primeiro ano, tudo bem? Aqui é a professora Ana Pedroso, de Química. Às quintas-feiras vocês terão também atividades comigo e hoje eu também optei por fazer um vídeo curto sobre nosso conteúdo e depois vou pedir alguns exercícios, algumas atividades para vocês. Lembrando aí, então, que a última coisa que nós vimos, o último conteúdo foi o modelo atômico Rutherford-Bohr. Nós estávamos estudando a estrutura do átomo, as partículas subatômicas e agora nós entramos na parte de números quânticos e eu vou explicar aqui rapidinho para vocês. Chegamos até o diagrama de Linus-Pauling e aí fazemos alguns exercícios, beleza? Então, só para relembrar, o modelo atômico de Rutherford-Bohr, representado aqui à esquerda, nós temos um núcleo atômico contendo prótons e nêutrons, e os elétrons orbitando ao redor. Os elétrons, eles se encontram distribuídos nessas órbitas, né? Nós vamos chamar aí de camadas eletrônicas. Eles se distribuem nessas camadas eletrônicas de uma região mais próxima ao núcleo até uma mais afastada do núcleo. Até o elemento que nós conhecemos até hoje, né, até o elemento químico 118, são 7 camadas eletrônicas possíveis até agora. Para ajudar a localizar o elétron, né, a dizer onde ele está, em que camada ele está, nós numeramos esses níveis energéticos de 1 até 7 no momento, que é a quantidade de camadas eletrônicas que precisamos para estudar todos os elementos químicos conhecidos. Então, esse, pessoal, é o primeiro número quântico principal. É o que vai indicar o nível energético, a posição onde o elétron está dentro das camadas eletrônicas aí. Nível energético. Chamaremos então o número quântico principal, vamos representar pela letrinha N minúsculo. E ele vai, como eu falei, de 1, que é a camada mais próxima ao núcleo, até 7, que é a mais afastada. Vocês também vão encontrar nos livros e nas apostilas esse nível energético chamado pela letra. Então, quando eu falo nível energético, eu uso N, 1, 2, 3 e por aí vai. Quando eu falo camada, normalmente eu vou me referir à representação por letra, K, L, M, N e por aí vai. O nível energético, o número quântico principal 2 é a camada L. O número quântico 3 é a camada M. Então, tudo para facilitar aí os nossos estudos lá na frente, tudo bem? Seguindo com os nossos estudos, o número quântico principal, que representa então a camada eletrônica, né, o nível energético, alguns químicos na sequência aí da história, né, um químico inclusive que também elaborou um modelo atômico, que foi o Sommerfeld, percebeu que as camadas eletrônicas elas tinham subníveis energéticos. Então não existia apenas um nível energético naquela camada. Existiam, às vezes, 2 ou até mais. Então, nós temos aqui agora o número quântico secundário, um subnível de energia. Vamos lá. O subnível de energia, o número quântico secundário, ele também pode ser chamado de número quântico azimutal, e a gente vai utilizar a letra L minúscula para representar. O número quântico secundário ele vai variar de 0 a n-1, onde n é o número quântico principal que nós já vimos. Como que isso funciona? Vamos fazer uns exemplos aqui. Quando n é igual a 1, então quando eu estou falando da primeira camada, aquela que está mais próxima ao núcleo, 1 menos 1 dá 0. Então, o L vai variar de 0 até 0. Então, não está nem variando, né? O único subnível possível é o 0. E na 2? Quando n igual a 2, 2 menos 1 é 1. O L, o número quântico secundário, ele está variando de 0 a 1.
Então, são dois subníveis de energia possíveis, o 0 e o 1. Quando n igual a 3, 3 menos 1 é 2, sempre pegando todos os números inteiros, tá? Então, aqui existem 3 subníveis de energia. Opa, perdão, eu vou colocar aqui por cima, porque eu não tenho como apagar, tá? 0, 1 e 2. E aí, continuando, esses são todos os números quânticos secundários que existem matematicamente. Mas nós não precisamos de todos eles. Nós só vamos utilizar número quântico secundário 0, 1, 2 e 3, dentro aí dos elementos conhecidos, né? Desses 118 elementos químicos que nós conhecemos até hoje, que nós temos na tabela. Para não confundir, pessoal, número quântico principal, Nzinho, número quântico secundário, que é o L minúsculo, para não confundir, nós vamos utilizar para número quântico principal o número e para número quântico secundário nós vamos utilizar uma letra. Qual letra que a gente vai utilizar? Quando L for igual a 0, eu vou falar que o subnível é o subnível S. Quando L for igual a 1, subnível P. Quando L for igual a 2, subnível D. Quando L for igual a 3, subnível F. Os cientistas também descobriram que cada um desses subníveis ele comporta uma quantidade muito específica de elétrons. Não é qualquer quantidade. Então, aqui, vou mostrar para vocês. No subnível S, só cabem 2 elétrons. O subnível P comporta 6, o subnível D comporta 10 elétrons e o F comporta 14 elétrons. Lá na frente, quando nós estudarmos os outros números quânticos, vocês vão entender por que de cada um desses números. Mas, por enquanto, o que eu preciso que vocês saibam é S2, P6, D10, F14. S2, P6, D10, F14. Repete aí. Repetiu? Beleza, podemos seguir então. Qual que é a ordem de energia que os elétrons se distribuem dentro de um átomo? Nós temos isso representado no diagrama de Linus Pauling. Eu sei que vocês já viram, vocês já me mostraram atividades com o diagrama de Linus Pauling, mas eu não quero que vocês tenham receio do diagrama. Ele é uma ferramenta muito útil para entender a posição dos elétrons e ele simplesmente liga número quântico principal com o número quântico secundário. Lembra que nós construímos uma tabela? Nós construímos a tabela de número quântico principal e número quântico secundário. Ela está aqui do lado esquerdo. O 0 é o S, o 1 é o P, o 2 é o D e o 3 é o F. Então, eu só vou repetir aqui, ó. Quando o N é igual a 1, só existe o subnível S. Então, eu vou colocar aqui, ó, 1S. Quando o N é igual a 2, pode ter o subnível S e o subnível P. Então, existem duas posições que os elétrons podem ocupar, o 2S e o 2P. E por aí vai, gente, todas as distribuições, todos os subníveis que nós utilizamos, que nós precisamos conhecer dentro dos elementos químicos ali descobertos até hoje, estão aqui no diagrama de Linus Pauling, ok? Ah, professora, mas olha, aqui tem o 4, 5 que não aparece aqui, porque nós ainda não precisamos estudar esses subníveis, porque não existe um elemento químico com elétrons o bastante para ocupar esses subníveis de energia, tá? Talvez um dia lá na frente teremos que aumentar este diagrama, mas por enquanto esse aqui basta. Como que varia a energia? Qual que é a ordem de energia desses subníveis? Vamos seguir as flechinhas. Eu sempre vou da direita para a esquerda, de cima para baixo na diagonal.
terminou, volta lá em cima. Então, olha só, o subnível de energia de menor energia possível, aonde todo elétron quer ir, que é o lugar de menor energia no átomo, é o 1s. Segue aqui, ó, desci a flechinha. Terminou, não tem mais nada para cá, sobe de novo. Agora, quem que vem na sequência? 2s. Terminou? Sobe de novo. 2p, 3s. Sempre que eu tô falando aqui um subnível, tá aumentando a energia, tá? A ordem de energia é essa: 1s, 2s, 2p, 3s e por aí vai, sempre seguindo a flechinha, gente, não tem segredo. É uma ferramenta para estudo, é uma ferramenta que você tem para encontrar, para localizar o elétron, é como se fosse um mapa. Então, vamos treinar. Como que se distribuem os elétrons no oxigênio? Eu sei que o número atômico dele é 8, então quando ele está neutro, ele tem 8 elétrons também. O primeiro que eu vou colocar é o 1s, porque ele é o de menor energia. Os elétrons sempre querem ir para uma posição de menor energia possível. Então, subnível S, quantos elétrons cabe mesmo? S2, P6, D10, F14. Vamos colocar aqui? S2, P6, D10, F14. Tem que saber isso aqui, tá, pessoal? Se no S, só cabem 2 elétrons, dos 8 que eu tinha que distribuir, 2 eu já vou colocar aqui. Então, é essa representação que a gente utiliza, tá? Número quântico principal, número quântico secundário, que eu vou representar pela letra, quantidade de elétrons em cima, expoente aqui. Seguindo, 2s2, tô seguindo as flechinhas aqui, terminou, sobe de novo. Agora vem o 2p. 2p cabem 6, mas espera aí, o oxigênio só tem 8 e já foram 4, então só faltam 4 elétrons para distribuir. Então, não é 2p6 aqui, é 2p4, beleza? 6 é a quantidade máxima, mas pode ter menos. Então, elétrons distribuídos, vamos conferir? 2, 4, 8. 8 elétrons do oxigênio se distribuem dessa forma aqui. Conceito importante para vocês aqui, pessoal. O que é camada de valência? Olhando para a distribuição do oxigênio, eu vejo que o oxigênio tem o seguinte: um núcleo, a primeira camada eletrônica com 2 elétrons, a segunda camada eletrônica com quantos? 6. Olha só, a segunda camada, né, o N igual a 2, tem 6 elétrons. Em subníveis de energia diferentes, tudo bem, mas os 6 estão na segunda camada. Tudo bem? Isso é importante, tá? Camada de valência é a última camada que possui elétrons, é a camada mais externa, Nesse caso, é a camada N igual a 2 e ela tem 6 elétrons. E o cálcio, como que funciona? Eu vou passar aqui e eu vou deixar que vocês façam, tá? Aí, qual é a distribuição eletrônica do cálcio e qual é a camada de valência? Camada de valência, 4, 2 elétrons nela. Agora, eu passei esse bem rapidinho, né? Esse daqui eu vou dar um tempinho maior. Esse é o titânio, gente. Pausa o vídeo e faz a distribuição eletrônica de 22 elétrons. Pausa. Despausou. Já fez a distribuição eletrônica? Como que ficou? Confere aí.
1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d2. Quem é a camada de valência do titânio, pessoal? Nem sempre ela é a mais energética. Vocês fizeram uma distribuição de energia, certo? A energia está aumentando aqui. Só que a camada de valência é a camada mais externa, então é a que tem o maior número quântico principal. Olha ele aqui, ó. A camada de valência do titânio é a camada 4 e tem 2 elétrons ali. Eu quero que vocês façam os exercícios que eu deixei neste slide lá na apostila de vocês. Página 206, todos esses exercícios são de distribuição eletrônica e número quântico. Respondam, resolvam. Se tiver dúvida, pode me chamar e mandem as respostas para eu corrigir depois, tá? Um beijo e até quinta-feira que vem.